Eu prometo que a minha fala aqui vai ser muito rápida, mas é porque eu preciso refletir, sobretudo para os cristãos, os católicos, e de um modo muito especial aos padres, aos seminaristas, sobre esse padre Kelmon, eu acho que é esse o nome, deixando de lado o fato de ele ser um falso padre, de ser uma pessoa que se auto-intitula como tal, né, como padre, cujo registro é de uma comunidade lá para as bandas do Peru, onde a própria comunidade anglicana lá do Peru contesta a própria legitimidade desse grupo lá. Eu quero refletir com você que está me ouvindo algumas questões que estão nas entrelinhas dessa questão do padre fake, do padre de festa junina ou algumas coisas assim. O que é que a gente vê? As pessoas, mormente, as pessoas, na sua maioria, as pessoas estão criticando os trajes dele, né? O envolvimento dele com uma armação política para envolver as pessoas, né, os cristãos, em uma atmosfera de estão perseguindo o padre, estão perseguindo a igreja, mas na realidade as pessoas se apercebem de que o candidato Bolsonaro ele está desrespeitando a igreja e a fé do povo quando se utiliza desse artifício para manipular. Salvo engano, Santo Anselmo já dizia, quando estava analisando a relação do cristão com a política, que o cristão é muito fácil de ser manipulado. Não pode maldade de ninguém, não deve se preocupar com esse reino, o reino de Deus não é desse mundo, não pode ficar se organizando contra determinadas pessoas, porque é o amai-vos uns aos outros, e o que é pior, até sob a ameaça de morte, ele não reagiria porque aqueles que conseguem matar o corpo daqui não conseguem matar o espírito. Então diz Santo Anselmo, repito, eu tenho uma ligeira impressão quando estudei a filosofia da religião, de que de fato era Santo Anselmo, esse que falava de que o cristão ele facilmente... eu estou resgatando aqui que um dos teóricos de filosofia da religião dizia que era muito fácil manipular o cristianismo. O cristão, né? Um espertalhão poderia colocar o cristão no bolso sob alguns argumentos. Eu estou vendo com muita tristeza um monte de cristãos sendo colocado dentro do bolso por algumas pessoas espertalhonas, por alguns espertalhões que pegam alguns temas que nos são caros, como o aborto, a questão do respeito às igrejas, a questão do respeito aos padres, o respeito da fé, não é? O respeito à vida, o respeito à família, não é? Então, pegam essa coisa aí para manipular em favor de seus interesses escusos. Agora, o elemento que eu queria chamar a atenção para os padres, seminaristas, bispos, diáconos e leigos, de uma forma geral, é que estão sendo criticados as vestimentas desse padre, né? Desse fake padre, né? De tal sorte que quando as pessoas apontam para o que um padre deveria fazer, aquela candidata já tratava disso, um padre deveria ser uma pessoa que faz extrema-unção, que confessa as pessoas, que celebra, né, que respeita os seus, que cuida dos seus, do seu rebanho, de todas as pessoas que lhe são confiadas. E assim, eu fui seminarista durante quase 10 anos, então eu estudei, a gente faz 3 anos de filosofia, pelo menos, ou às vezes 4 em algumas congregações, faz 4 anos de teologia, mais estágio, né, quando vai se ordenar para ser padre, tem pelo menos 6 meses de estágio, né, estagiando numa comunidade, se ordena diácono, depois passa mais 6 meses como diácono e finalmente se ordena como padre, ou seja, é um longo tempo.
Antes disso, nós geralmente temos um ano propedêutico, antes de entrar na faculdade, no curso de filosofia, de tal sorte que o seminarista que levar bem a sério, sobretudo a filosofia, ele vai fazer um excelente curso de teologia. Porque o fake padre que estava falando lá, ele não tinha 500 palavras do seu domínio, né? Ele não sabia do que falava, mostrava claramente que não tinha nem metodologia de estudo e produção textual, de retórica, de argumentação, né? Quando se fala se fala mal das vestimentas, daquela coisa, daquela papagaiada que ele inventa de juntar na cabeça dele, faz uma misturada de símbolos de um canto, símbolos do outro, tem fotos dele já com roupa de bispos, bispo da Igreja Católica, então faz um mingau de todas essas coisas. E assim, a população tem criticado muito, e eu quero chamar muita atenção para quem gosta desses, né, que eu chamo de enfeite de Natal, né? Tem seminarista, padre, bispo, às vezes diácono, que gosta de andar mais enfeitado do que carroça de cigano, né? Com todo cheio de brocados de ouro, todo cheio de rendas, de muitas coisas, e exagerando na falácia, no argumento vazio. Por quê? Porque não estudou bem, porque não teve fundamento, porque não tem compromisso com a comunidade de quando for falar alguma coisa minimamente estudar. Então, assim, ao passo que a comunidade, que a gente veja as críticas que estão sendo feitas para esse fake padre, porque é exatamente aquilo que as pessoas não querem do padre. Não é que não quer que o padre não manifeste, por exemplo, sua preferência político-partidária como eleitor de alguma pessoa, ele pode até fazer, né? A comunidade é inclusive condescendente se em algum momento a Igreja Católica quiser tirar a medida disciplinar do celibato para que o padre possa casar. A comunidade não tem esse problema, a gente sempre ouve uma reação muito positiva nisso. O que a comunidade não aceita é um padre mal formado, um padre que fica buscando muitos enfeites, muitos incensos, muitos detalhes, né, de um conservadorismo tosco e sem cuidar do povo, sem cuidar das pessoas empobrecidas e, sobretudo, e aí com essa eu encerro, a grande crítica é que o padre não possa servir de escada para que possa ser destruída a vida das pessoas. Então, chega desse padre que fica flertando com os poderosos, com o poderoso de plantão, com o governador de plantão, o prefeito de plantão, o vereador de plantão, né, o presidente de plantão, para que esse possa fazer benefícios financeiros para a sua paróquia, para ele especificamente, para os seus familiares. Tem sido muito criticado isso. É bom que a igreja, né, eu estou falando como ex-estudante do seminário, como diácono permanente, como ex-professor de alguns dos padres daqui da nossa região, da nossa diocese, né, e como pessoa que estudou bastante, né? Eu fiquei quase 10 anos no seminário e depois optei por ir para os jesuítas, depois saí dos jesuítas para ir para o mestrado e depois para o doutorado e acabei não voltando, depois casei e me ordenei diácono. Mas assim, me chama muita atenção essa crítica que a população do Brasil inteiro está fazendo em relação a essa necessidade de autoafirmação de um padre que fica ali rodeando as instâncias do poder, fica flertando com a busca de cargos, né? Fica servindo de escada, né? De escada para candidatos que fazem a população, para a comunidade sofrer. Então, muito alerta para você que está no seminário, muito alerta para você que é diácono, padre, diácono permanente ou temporário, que você que é bispo,
nossa comunidade, né, a função minha como diácono, é levar o povo à igreja e a igreja também ao povo. E a comunidade, a sociedade de uma forma geral está lembrando para você. Nós não precisamos de brocados de ouro, nós não precisamos que você encha a igreja com enfeites de Natal, com enfeites de muita renda, de muitas coisas, que você se empacote todinho com aquelas coisas medievais. Nós precisamos que você saia da casa paroquial, que você saia do seminário, que você saia do lugar onde você está e vá sujar a sua batina, que a batina seja suja com o mingau que você serve ao idoso, com que sua roupa seja suja do abraço que você deu na pessoa empobrecida que você estava dando comida no meio da rua. A gente precisa ter isso no meio da nossa igreja, em particular nas dioceses aqui do Nordeste, cujo povo é tão sofrido. Fico alerta. A crítica que está sendo feita ao padre, ademais do fato dele ser falso, é o fato do modelo de padre que nós não queremos, que a comunidade não precisa e que Deus certamente não manda que seja o modelo. O modelo de Jesus Cristo é no meio do povo, sujando-se, enlameando-se no meio da comunidade. Então, para vocês, um abraço, um beijo e fiquem com a Roseira.